Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Põe a mão no seu coração, canta baixinho. Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, inunda meu ser, permanece em nós. Que essa luz do Senhor hoje possa ser para nós sabedoria, possa também iluminar tudo que nós há de trevas. A primeira leitura de hoje é de um livro chamado Sabedoria. É um dos raros livros do Antigo Testamento que não é escrito em hebraico, mas em grego. Provavelmente no século I, ou seja, muito mais próximo dos escritos do Novo Testamento, escrito em grego, lá em Alexandria, no Egito. Portanto, um texto que os protestantes não aceitam como canônico, né? Deuterocanônico, que vem depois. E ele faz parte de uma coleção que a gente chama de livros sapienciais, livros que querem nos ajudar a viver, querem nos ajudar a mostrar qual é o caminho certo para seguir e para viver. E esse livro, na leitura de hoje, no capítulo 2, fala do ímpio e do sábio. O ímpio é aquela pessoa que passa o dia maquinando o mal. É alguém que dentro de si não consegue se reconciliar, perdoar, então ela passa pensando em vingança. Mesmo que ela não consiga concretizar algumas coisas fisicamente, vingar-se, matar, expressar o seu ódio com a força, ela faz isso gastando a sua energia pensando. Nos dias de hoje a gente poderia dizer disseminando o mal através da internet, através de fofocas com os outros. E a pessoa que pensa que durante o dia, fazendo tudo isso, ela está fazendo alguma coisa importante. E é muito provável que esse tipo de pessoa, quando chega no fim do dia, chega esgotada, tem o seu psicológico acabado. É aquela pessoa que parece que levou 10 quilos de cimento durante o dia, porque está carregando um peso muito grande. Ela somatiza todas essas coisas, né? Busca a inveja, procura armar cilada a pessoa justa. E chega no fim do dia, às vezes, com dor de cabeça, aquela enxaqueca que não passa, se sente um cansaço e não sabe por quê. Não fez nada na roça, ficou na cidade, mas está cansada, está esgotada. As forças, tanto espirituais como psicológicas, estão esgotadas, porque o muito que ela fez,
o mal que ela tentou fazer para o outro, o que ela fez durante todo o dia, não teve espaço para Deus. Não adianta fazer muitas coisas no dia, se no dia você não fez nada que fosse para louvar a Deus. O sábio, aqui na primeira leitura, é a pessoa de fé. O sábio, o justo, é aquele que tem o seu socorro em Deus. Deus é o auxílio do sábio, do justo. Isso é viver a sabedoria. Não busque ser ímpio. Não esgote as suas forças procurando o mal. E todas as leituras de hoje, elas passam por esse fio, elas vão se entrelaçando. Segunda leitura de São Tiago, no seu capítulo 3, ele fala que a inveja e a rivalidade faz parte da desordem que está dentro de nós. Jesus, no Evangelho, ele disse assim um dia: o que torna o ser humano impuro é o que sai de dentro. O invejoso é uma pessoa dentro de si muito mal resolvida, porque o invejoso, ele não é criativo. O invejoso é aquela pessoa que não busca construir as suas próprias coisas, ele sempre está querendo o que é do outro. Quando você quer o que é do outro, você nunca vai ficar em paz. O invejoso quer tudo que é do outro, e às vezes, para ter isso, até rouba do outro. O que não é nosso não nos pertence. A pessoa valorosa é aquela que chega no fim do dia e deita a sua cabeça e fala: o que eu conquistei com o meu esforço, eu conquistei com o meu trabalho, eu conquistei com o meu estudo. O invejoso, ele nunca está contente com as suas coisas, ele sempre quer o que não é dele, o do outro. Por isso, dentro dele é muito mal resolvido as coisas, há uma desordem aqui dentro. Precisa de paz, precisa colocar ordem, e nós precisamos fazer isso, né? Então a inveja e a rivalidade é uma desordem humana, diz São Tiago na segunda leitura. Já a sabedoria, Tiago fala que vem do alto. Portanto, quem está em desordem está buscando só coisas baixas, só coisas da terra, que não realiza. A sabedoria que Tiago nos apresenta vem do alto. Ela é pura, pacífica, modesta, conciliadora. A pessoa sábia, diante de uma briga, de um conflito, ela não coloca pólvora, ela não traz um pecado do passado da pessoa e joga na cara, ela não traz um erro da pessoa e fica alfinetando. A pessoa conciliadora, ela procura uma brecha para colocar um amor. A pessoa que quer conciliar, ela deixa para lá o erro daquele momento e tenta trazer a presença de Deus. Ela vai corrigir sim, mas dando os passos certos. Ela é cheia de misericórdia, porque Deus é misericordioso. O misericordioso é aquele que entende os erros do outro e tem misericórdia. Sabe que o outro tem fraqueza e eu também tenho, e exerce misericórdia.
porque Deus age assim conosco, dá bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. E ele diz ainda que as brigas e as guerras, esses são conflitos que estão dentro de nós. Às vezes tem pessoas que dentro de si parece mais um campo de concentração. Sabe aquele lugar que às vezes você pisa, é como se fosse um campo minado, explode? É assim. Quando que explode? Você fala uma coisinha para a pessoa, ela já explode, perde a paciência, já descarrega um monte de palavrão. Cuidado, dentro da gente não pode ser um campo minado que fica explodindo. Dentro da gente deve ser um lugar de paz. E tem campos de concentração, tem campos minados. Tem campos minados que eles são tão ocultos que é outro tipo de campo minado, não de concentração, né? Tem campo minado que já explode, tem outro que ele vai guardando. Esse é o chamado bomba atômica. Não sei se você já viveu. Uma vez eu atendi um casal que era um casal bomba atômica. Um discutia, o outro ficava calado. De primeiro momento a gente pensa que essa pessoa que está calada é porque é uma pessoa que está vivendo em paz, e às vezes não é. Chegou um dia que essa pessoa ficava calada e não aguentou. Tudo que ela ouviu durante anos, daquelas brigas, que ela não reagiu, ela explodiu, se tornou uma bomba atômica. Ela precisava falar e não conseguia, ela precisava partilhar com alguém e não fazia, e tudo aquilo que ela guardava, ela só somatizava para o mal, ficava doente. E aí quando foi aquela briga, foi a pior de todas. Porque a bomba atômica, quando explode, destrói tudo. Você não pode deixar a situação de guerra dentro de você se tornar uma bomba atômica, porque aí não dá mais tempo. Pegue esse texto de São Paulo e coloque dentro de você aquilo que Tiago está falando: pureza, pacificação, modéstia, conciliação, misericórdia, bons frutos. Isso se faz buscando as coisas do alto, buscando as coisas de Deus. Olha o outro conflito que esse tipo de pessoa vive. Diz assim: ele cobiça, mas não consegue o que ele cobiça. Ele mata e tem inveja, mas não tem nenhum êxodo. Tem brigas e tem guerras, mas não possui nada. É uma pessoa que no final está vazia. Pedis, olha, a pessoa até pede, ou se você quiser traduzir, até reza, mas não recebe nada de Deus. Como Deus vai poder atender alguém que pede através da cobiça, através da inveja, através da briga? Tiago está falando: você pede, mas pede mal. O sábio sabe pedir, pede certo, pede para si, mas não se esquece do irmão. O evangelho de hoje, nós estamos caminhando com São Marcos. Domingo passado ouvimos o capítulo 8. Hoje nós estamos ouvindo uma parte do capítulo 9. O evangelho começa Jesus no caminho. É muito bonito que
Muitas coisas que Jesus faz, Ele faz no caminho, itinerante. E Ele está aqui no caminho atravessando a Galileia, e Ele fala para os discípulos não contarem nada do que Ele está falando, que ninguém soubesse. Jesus está fazendo uma catequese com os discípulos. E não se iluda pensando que formar os discípulos seja uma missão fácil. Não é. É como se Jesus ensinasse uma coisa e os discípulos muitas vezes querem outras, buscam coisas, glórias do mundo. Jesus está ensinando uma coisa, mas eles também aprenderam outras. Então a catequese de Jesus, ela tem que ser repetida. Na catequese de Jesus, às vezes ele tem que chamar atenção, às vezes tem que puxar a orelha, às vezes ele tem que falar assim, ó, abaixa a bola, vai para trás de mim e me seguir. Às vezes ele vai ter que jogar na cara, olha, você não está buscando as coisas de Deus, mas as coisas do homem. Então é um ensinamento constante. Não conte nada para ninguém, porque o Messias que vocês estão esperando não sou eu. Se ele deixasse eles contar, eles queriam um Messias guerreiro, que pegasse em arma, que fosse violento, que restituísse o trono davídico de Salomão e de Davi. E Jesus, ele mostra um Messias que ele nem se denomina Messias, ele se chama Filho do Homem, o Messias pacífico, que dá a cara para bater, misericordioso, totalmente contrário do que eles pensavam. E não se iluda, porque no nosso tempo tem muita gente que busca um Deus assim, diferente do amor que Ele revela. Tem muita gente que prefere um Deus castigador. E Jesus diz assim, é parte da catequese. Tem parte da catequese que tem um sabor amargo, é igual um remédio. Não tem remédio que a gente toma que é amargo, mas a gente precisa tomar porque vai nos fazer bem. É igual um chá de boldo, vai dizer que é gostoso, tudo bem, né? Pode ter gente que gosta, não é gostoso, mas faz bem. E olha o que Jesus fala então, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles vão o matar, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Os discípulos não compreendiam e ficaram com medo também de perguntar. Talvez Jesus deu tanto chacoalhão que eles estavam até com medo de perguntar, né? Estavam com medo também porque eles começaram a perceber que a mentalidade deles era muito diferente da de Jesus. E agora eles vão para casa. Tenta perceber, o Evangelho ele traz 2 dimensões. A primeira que nós vimos no caminho, e agora a segunda parte é na casa. Chegando em Cafarnaum, na casa, Jesus vai perguntar para eles assim, o que vocês estavam discutindo pelo caminho? No caminho tinha discussão, bate-boca. Na hora que Jesus perguntou, maior silêncio. É como se dissesse, quem cala consente. Um silêncio de pura incoerência, porque pelo caminho eles estavam discutindo para ver quem era o maior, quem era o mais importante. Primeira leitura,
estavam gastando as forças com coisas do mal. Jesus está falando de servir, de dar a vida, e eles estão discutindo quem vai ser o maior, o mais importante. Meu irmão, se você está na igreja, exercendo um ministério, se você está na igreja servindo de qualquer forma, ou mesmo rezando, não fique buscando aparecer, não busque vanglória, porque isso vai te deixar vazio, cansado. Na igreja nós se enchemos de Deus, nós ficamos cheios do Espírito Santo, nós nos realizamos quando a gente serve, quando você coloca os seus dons a serviço. E aí então, Jesus se senta, e sentar aqui é a posição do mestre. Ele chama os 12 e diz assim: se alguém quer ser o primeiro, seja o último, e seja o servo de todos. Olha quanta catequese que Jesus está dando nesse evangelho. Ele pega uma criança e coloca a criança no meio deles e diz assim: quem acolher essa criança em meu nome, é a mim que acolhe, e quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou, o Pai do céu. A criança para esse povo é uma pessoa insignificante. A criança é alguém que ninguém dá ouvido. A criança é aquela que ainda não está formada. Então ninguém ouve uma criança. Jesus, quando coloca uma criança, ele traz ela em um outro sentido. A criança, quando Jesus coloca no meio, é aquela que é aberta para aprender. E só quem é aberto para aprender pode se tornar discípulo. Por isso que o discípulo deve ser como uma criança, aberta a aprender, que se joga confiante nos braços do Pai. A criança é sinal de pequenez e não de querer ser o maior. E Jesus, no final, ele abraça a criança. Além de ser sinal de afeto, quando se abraça aqui, significa que aquele que é abraçado se identifica com ele. Que você possa sair dessa missa sentindo-se abraçado por Jesus. Aqui o abraço significa sonhar os mesmos sonhos de Jesus. Sentir-se abraçado por Jesus aqui significa eu assumo na minha vida o projeto de Jesus. Que Ele nos ajude nessa catequese do Evangelho a nos tornarmos também discípulos missionários que saibam servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.